começar então com o Léo Jardim, fez uma defesa de cinema na finalização do Bright White. Então, eu acho que aquilo ali, se o Grêmio sair na frente, claro, ia condicionar ainda mais o resultado. Então, se não fosse aquela defesa, o Vasco não teria condições de crescer e de se impor dentro de São Januário. Então, por conta daquela defesa de cinema e todas aquelas vezes que ele estava saindo da área para cobrir o João Vitor e o Lucas Freitas, eu vou dar uma nota 8 para ele. Você, Sandro Gama? A mesma nota, eu estou contigo. Eu ia dar nota 8 também, estou dando a nota 8, porque para mim ele não teve culpa no gol. E ele teve muita antecipação e visão de jogo, se antecipou muito, principalmente no Bright White ali, nos atacantes do Grêmio. Teria entornado o caldo se o Léo Jardim não tivesse ligado no jogo. Ele ficou ligado no jogo não só debaixo da baliza, ele ficou ligado no jogo fazendo a leitura, como você destacou durante a transmissão. Eu coloco nota 8 para o Léo Jardim. Você, Gustavo? Cara, foi mais uma ótima partida do Léo Jardim, né? A média dele é um goleiro nota 8, né? Nota 9, talvez. Então, sem sombra de dúvidas, eu vou também seguir a nota de vocês. Vou com a nota 8. Vou compartilhar um bastidor de quem estava ali na arquibancada rapidinho, porque do lado de mim e do Joel estava um turista, né? Um turista francês. E aí, na hora que ele fez essa defesa do Bright White, eu brinquei com ele e falei assim: esse aqui é o melhor goleiro do Brasil. Aí ele comentou assim, eu lembro dele, ele jogava no Lille. Aí ele me confirmou, você tá falando sério que ele é o melhor do Brasil? Eu falei, sem sombra de dúvidas, é o melhor do Brasil. Então temos agora um francês que vai espalhar por toda a França que o melhor goleiro do Brasil é Léo Jardim. O problema é ele não espalhar que a multa rescisória dele para a Europa é 10 milhões de euros, que aí tá barato, é melhor não falar muito sobre isso não, né, Sandro? Ai. Mas vamos... E outra coisa, se ele for convocado para a seleção, não sei não, hein? Ele, de fato, está numa fase muito boa, com um contrato renovado, que torna as coisas ainda melhores. Paulo Henrique, você, Gustavo? Cara, acho que o PH hoje fez mais uma boa partida, ele voltou a jogar bem, né? Ele tinha ficado mais abaixo, tanto quanto o Botafogo, quanto o Del Valle, foram partidas que o PH não rendeu aquilo que vinha jogando. Hoje ele foi novamente participativo, apoiando muito, e quando o PH apoia, a gente vê a mudança do setor ofensivo do Vasco, né? Produz muito mais. Eu vou com uma nota 7 pro PH. Acho que foi uma boa partida, foi uma peça importante. Você, Sandro? Eu vou dar a nota 4 e vou explicar por quê. Se eu tiver enganado, me corrija, por favor, eu corrijo até a nota. Mas o PH falhou na marcação no gol dos caras, no gol do Grêmio. Para mim, teve uma falha de marcação. Então, dou nota 4. Eu confesso que eu não lembro eu não vi o replay, né? Mas, de fato, o jogador estava fechando pelo lado esquerdo, né? O lado direito de defesa do Vasco, sozinho. E, de fato, o Paulo Henrique é o setor dele. Mas eu achei que ele hoje me irritou algumas vezes, mas fez alguns bons cruzamentos. Numa cabeçada do Verratti, inclusive no canto, foi num lance do Paulo Henrique. E ele, querendo ou não, foi a principal jogada do Vasco para desafogar. Mas hoje ele deu espaços que não costumava dar. Né? O Christian Oliveira, por exemplo, chegou a ganhar dele 2 vezes na corrida. Eu até fiquei surpreso que o Paulo Henrique consegue se recuperar de uma maneira melhor. Eu vou dar uma nota 6 para ele. Eu estou até tentando achar o gol aqui, falando porque eu não vi vocês, o replay. tentando achar o gol para eu não ser injusto, né? Mas eu acho que o gol foi qual o tempo do gol? Não me lembro. Agora O gol do Grêmio ou o gol do Vasco? O gol do Grêmio. Eu acho que foi uns 34. 34 minutos, né? Então, cara, eu estou quase achando o gol do Grêmio aqui. Eu vou dizer para vocês com total certeza, porque... E outra coisa, eu estou vendo uns lances aqui, pelo amor de Deus, o João Vitor perdeu o gol. Vamos falar do João Vitor daqui a pouco. O João Vitor daqui a pouco. É o próximo, inclusive. Eu já vou dar minha nota para o João Vitor. Então pode dar. Eu acho que jogador, quando está em má fase, cara, ele não pode ser escalado. E eu vou ser muito sincero, Sandra, é o que eu estava falando antes. O João Vitor estava fazendo uma partida bastante honesta, mas ele teve 2 bolas para cabecear e fazer o gol e não fez. Né? A segunda, inclusive, do Nuno. O Nuno cabeceou colocou a bola na cabeça dele numa falta lateral e ele conseguiu cabecear de ombro. No segundo tempo, ele teve também uma chance, cabeceou para fora. E ele, querendo ou não, é o pivô ali. Ele perde a bola, faz a falta, escorrega, segura o marcador, ou melhor, o jogador do Grêmio, e aí na sequência o gol. Então, assim, ele tá azarado, muito azarado.
Eu vou dar. E ele, na minha visão, ele estava até melhor que o Lucas Freitas. Mas isso é assunto mais para frente. Mas eu vou dar uma nota 4 para o João Vitor. Gustavo. Caraca, a nota 4 foi uma nota rígida, né? Cara, de fato, o João Vitor, assim como o Joel falou, assim, a dupla de zaga do Vasco não fez uma grande partida, né? Principalmente o Lucas Freitas nos primeiros minutos, assim, parecia muito tenso, né? Muito pressionado por tudo que aconteceu nas últimas partidas. O João Vitor, assim, eu acho que foi até um comentário que eu ouvi o Joel falando, né? Ele vinha fazendo uma partida ok, né? Até o lance do gol. Só que aí o lance do gol, assim, é completamente... A origem é num mole do João Vitor, né? Ele escorrega, ele faz uma falta boba ali na lateral, e aí da origem dessa falta saiu o gol de empate. Cara, eu vou com nota 4,5 pro João Vitor, assim. Sandro Gama. Para mim, ele foi o grande responsável dentro de campo pelo gol. Não importa se ele escorregou, se foi por querer, sem querer. Ele vinha fazendo até uma partida razoável para boa, né? Vinha fazendo uma partida, a verdade é essa. Mas ele falhou. E se ele falhou, para mim, eu vou dar nota 3 para ele. Tudo bem que não saiu na hora que foi feito o cruzamento, mas resultou em outro lance, que acho que foi o escanteio, enfim. Não, foi falta. Que depois... Foi na sequência. Foi a falta, aí na sequência o Vasco tira a bola, o Grêmio recupera e cruza de novo. Isso e aí faz o gol. Isso aí, eu vou dar 3 para o João Vitor e vou dizer aqui, o cara passou na frente do PH e cabeceou. Acabei de ver o replay do gol entre o PH e o Rayan. Então, por isso, daqui a pouco a minha nota vai baixar do Rayan também. Então, João Vitor, nota 3. Vamos lá, Sandro. Lucas Freitas. O Lucas Freitas, pelo gol, né, eu vou dar uma nota interessante para ele, porque eu acho que zagueiro tem que ser bom na marcação, mas se o zagueiro vai à frente, consegue aproveitar as oportunidades, né, ele tem que ser presenteado, né, com boas notas, desde que tenha boa atuação. Eu posso estar errado, eu não sei, eu acho que eu não vi falhas, estou tentando lembrar aqui, do Lucas Freitas. Eu vou dar uma nota 7 para o Lucas Freitas, uma nota 7, pelo gol e pelas saídas de bola dele e tal, mas, assim, ele não fez um primeiro tempo, ele começou mal, na verdade, agora estou lembrando. Sim, isso aí. Ele começou mal, começou torto, começou apavorado, estava falhando, eu vou puxando na memória e vou lembrando. Velho é um problema. Mas assim, aí ele foi lá e fez um gol que nos daria vitória, não fosse o erro do João Vitor, não fosse a péssima escolha do Diniz. Eu vou deixar a nota 7 para o Lucas Freitas. Vou dar minha nota 6. Eu acho que o gol consertou a atuação dele. O primeiro tempo dele foi muito ruim. Estava errante. Tanto é que teve um momento no primeiro tempo que a torcida meio que para de vaiar o João Vitor e começa a vaiar o Lucas Freitas. Entre os 20 e 30 minutos. E aí o Vasco, a partir dos 30, começa a jogar, a empurrar o Grêmio e aí consegue fazer o gol que foi marcado impedimento e seguir pressionando, né? O gol, inclusive, eu achava até que ia acontecer nos acréscimos devido à grande pressão, mas não acabou não acontecendo e o Lucas Freitas se salva por conta desse gol marcado. Então eu vou dar nota 6 para ele. Cara, a minha avaliação do Lucas Freitas, eu acho que será mais rígida, assim, porque se o Vasco tivesse vencido por 1-0, com o gol da vitória sendo dele, talvez eu ficaria com esse 6, esse 7 do Sandro, mas eu vou com nota 5, porque eu acho que o primeiro tempo do Lucas Freitas, no geral, assim, foi muito ruim, assim, muito ruim mesmo, assim. Parecia até que foi o Lucas Freitas que foi pressionado nos protestos da torcida no meio de semana, né? Porque ele entrou assim, parecia que com medo. Sentindo, assim, né? Se enrolando em todos os lances, conseguiu fazer o gol que ajudou o Vasco, acabou que resultou no empate, né? Mas a partida do Lucas Freitas, no geral, não foi boa. Eu vou com nota 5. Então vamos a Lucas Piton. Acho que ele foi muito tímido no ataque. Não sei se foi por uma orientação do Mano Menezes, ou não deixa ele cruzar. Não lembro de nenhum cruzamento dele. Mas o Diniz chamou a atenção numa coisa na coletiva que eu confesso que eu parei para analisar e de fato concordo. Ele teve que marcar o Alisson, que é um jogador que tem desequilibrado para o Grêmio.
E não fez nada hoje. Não fez nada. Então, defensivamente, foi uma partida muito boa do Piton. Ofensivamente, foi muito ruim. Mas eu acredito também que o Grêmio marcou mais ele ali. O Alisson, inclusive, acompanhava todas as jogadas. Pelo sim, pelo não, vou dar uma nota 6 para o Piton. Você? Eu vou com essa mesma nota 6. Acho que foi uma partida regular do Piton, assim. Ele conseguiu contribuir nos momentos que o Vasco atacava. A gente sabe que o Piton é um lateral que tem qualidade técnica, então nisso ele não deixou a desejar na partida de hoje. Em contrapartida, o Grêmio não cresceu muito pelo lado do Piton. Eu vou com uma nota 6. Eu vou dar nota 4. Eu acho o Piton muito fraco, muito fraco. Né? Tudo bem que ele foi defensivamente obediente, digamos assim. Eu não vou dizer nem que ele foi 100%, mas ele foi obediente. Reconheço isso aí que você disse do Alisson, foi bem colocado, né? Mas o Piton ele domina e toca para trás, domina e toca para trás. Ele tem medo de partir para cima. Jogador que joga no Vasco não pode ser frouxo. Jogador que joga no Vasco tem que partir para cima, tem que acreditar, entendeu? Tem a força da camisa e tem que acreditar no futebol dele, senão não estaria no Vasco. Então, a minha nota para o Piton é nota 4. E um detalhe, Sandro, até para deixar claro. Hoje o alvo foi único e exclusivamente o João Vitor. O Piton em nenhum momento foi vaiado, pelo menos eu não tive essa percepção, não. Por mais que o que ele tenha feito lá contra o Del Valle, a gente pode condicionar inteiramente a eliminação. Inteiramente não, mas grande parte ao Piton por conta da expulsão. É aquilo, né? A torcida cobra, a torcida xinga, mas ela foi tranquila em relação ao Piton e isso eu queria também deixar registrado. Vamos agora ao Hugo Moura. Hugo Moura eu acho que fez uma partida correta, né? Marcou. Quando foi para a zaga também não foi mal. Até chegou a participar de algumas ações ofensivas, mas eu acho que fica ali na média. Na média, na nota 6. Você, Gustavo? Não foi uma partida que chamou a atenção do Hugo Moura. Também vou com nota 6. Na verdade, nessa partida, né, ele novamente entrou como zagueiro, né? Ele foi deslocado para a zaga durante a partida. Eu acho que nesse jogo ele fez melhor essa função do que nas últimas vezes. Parece que ele está se adaptando mais a ser improvisado nessa posição. Também vale lembrar que o Hugo Moura, que foi o autor do gol anulado, assim, eu quero rever esse lance quando chegar em casa. A impressão que eu tive estando ali da arquibancada é que o Verratti, que era o jogador impedido, né, não atrapalhou, né, o lance, né, porque foi essa a interpretação do árbitro, inclusive foi chamado ao VAR por conta disso. Eu vou com nota 6 também, acho que não chamou a atenção a partida do Hugo Moura, mas só destacar essa questão que eu gostei mais dele hoje como zagueiro do que nas últimas partidas. Eu acho que ele começou bem, o Joel, o Hugo Moura. Eu acho que ele teve boa saída de bola. Para mim, o gol dele foi legal. Eu vi, revi. Eu vi pênalti em cima do Verratti. Eu vi a bola tocando na mão de alguém. Então, para mim, o gol do Hugo Moura foi legal. A arbitragem péssima. Se a gente puder dar a nota da arbitragem, uma grande porcaria. Então, eu vou dar 6 para o Hugo Moura, né? Por conta daquele gol que ele fez, não valeu, mas no meu modo de entender, na minha visão, gostaria que os torcedores olhassem, vocês, Joel e Gustavo, depois assistissem, né? Analisem. Eu acho que, para mim, o gol foi legal. Vou dar 6. Estou arrependido de ter dado 7 para o Lucas, porque depois que vocês deram as notas, eu lembrei que o primeiro tempo dele foi muito fraco. Mas tá bom, pelo menos fez o gol, fica com essa nota com média aí. 6, média 6 tá bom. Não ficou muito alta, não, para eu não ter uma noite ruim. Então, tá bom. Você, Sandro, Tietê. Tietê, cara, eu vou dar nota 5 para o Tietê. Eu não concordo com o Diniz, não, quando o Diniz diz que eu botei, aí recuo não sei quem, aí o Tietê vai pressionar. O Tietê pressionar na frente, eu não concordo, não. Eu acho que o Tietê, ele é aquele cara que tem alegria nas pernas, fica quicando como se estivesse passando em cima de uma fogueira apagada cheia de brasa, mas não é um cara que pressiona. Para mim, não é um cara que pressiona. Eu acho que o Tietê é um jogador importante em algumas situações, mas assim, cara, não é só o Tietê. Algumas coisas me irritam no Vasco. Precisando ganhar o jogo, precisando agredir o adversário, vai a bola, toca a bola, volta lá atrás. Existem coisas que, posse de bola, a gente já viu que não ganha jogo. Não ganha jogo. Que ganha jogo é fazer gol. É tentar chutar para o gol. Eu vou dar nota 5 para o Tietê. Eu até, Sandro, tive até uma visão diferente. E a gente, né, entende também que
Pelo menos existem muitas coisas que pela TV a gente não vê, muitas coisas que no estádio a gente vê e pela TV também não dá. Mas hoje o Tietê, ele criou boas jogadas ofensivas. Lembra daquele primeiro tempo que ele cruza a bola rasteira? No segundo tempo ele teve alguns cruzamentos na área, chegou a finalizar também a gol. Eu até gostei ofensivamente do jogo do Tietê, até a mudança tática. Que quando o Diniz tira o David e coloca o Matheus Carvalho, ele meio que dá uma empurrada ao Tietê para meia. E ali eu não gosto. Eu gosto do Tietê como segundo volante, onde ele jogou. Eu vou dar uma nota 6 também. Eu acho que ele está na média ali do Gumora e fez um bom jogo até aquele momento da partida. Mas, de fato, tem muitas vezes que ele rodopia, toca para trás. Eu acho que dá para ele tentar jogar para frente, mas teve alguns momentos. Ele acionou bem o Paulo Henrique, ele acionou bem o Nuno em alguns momentos também. Eu acho que ele fez um bom jogo. Se o Vasco tivesse vencido, naturalmente a média aumentaria. Então eu fico com nota 6 para o Tietê. Você, Gustavo? Eu vou com nota 6,5 para o Tietê. Eu acho que ele teve bons momentos. Vale destacar que no segundo tempo, né, onde o Vasco mais atacou foi pelo lado direito, né? Ele fez quase que um trio ali, né? Ryan, Paulo Henrique e Tietê. Foram os momentos onde o Vasco conseguiu mais assustar o Grêmio ali pelo aquele lado direito. Eu acho que foi muito por conta dessa boa atuação do Tietê no terço final. Mas só destacar que a partir do momento que o Vasco sofre o gol, né? E aí ele volta para o jogo tentando pressionar, talvez eu sacaria o Tietê e optaria pelo Jair, porque o Grêmio ele recuou assim, e aí foi até um questionamento muito bom na coletiva, o porquê da não utilização do Jair, e aí o Jair, que tem como característica essas achadas, eu acho que naquele momento ele encaixaria muito mais do que o Tietê, que é um cara de mais intensidade, de rodar essa bola. Naquele momento o Vasco precisava encontrar os espaços, eu acho que o Jair tem muito mais essa característica naquele momento, poderia agregar muito mais do que o Tietê. Então a nota dele ficou 5,83. Vamos a Nuno Moreira. Nuno Moreira, hoje eu gostei do jogo dele, foi um motor de fato. Jogou tanto mais centralizado quanto aberto, tentou driblar, serviu os companheiros, chutar no gol. Né? E eu achei que ele teve um bom jogo. Vou dar uma nota 7 para ele. E você, Sandro? Eu concordo com você. O Nuno, quando ele chama a responsabilidade, quando ele busca o jogo, quando ele está querendo, o negócio funciona, porque ele tem talento, ele tem qualidade. Eu concordo com essa nota. Eu vou seguir o nosso bravo Joel Silva, nota 7 para o Nuno. Você sabe o que eu queria muito? Que o Nuno jogasse bem e o Felipe Coutinho, quando estivesse jogando, jogasse bem. No meu modo de entender, quando os dois estiverem jogando bem, dificilmente o Vasco perde o jogo, cara. Foi contra o São Paulo, né? Os dois jogaram pra caramba. Os dois, isso aí. Então, assim, vou dar nota 7. Eu acho que o Nuno consegue render muito ainda, né, no time do Vasco, e acho que ele vai ser muito importante nessa caminhada até o final do ano. Você, Gustavo? Eu vou com nota 6,5. Eu acho que o Nuno, hoje eu até comentei com o Joel, hoje o Nuno, o Vasco vai precisar muito do Nuno, né? Porque desde o começo ficou muito nítido que ele era o jogador ali, o único que poderia deixar as jogadas mais claras, um jogador que poderia armar o time. Mas a minha frustração é que eu sinto que o Nuno pouco chama o jogo para ele, pouco chama essa responsabilidade. Eu acho que uma partida como essa, na ausência do Coutinho, ele é o jogador diferente tecnicamente. Eu gostaria que ele chamasse mais esse jogo. Eu senti em alguns momentos ele ia bater o escanteio e eu sentia falta do Nuno, assim, olhar para a torcida e, pô, vamos, cara, vamos chamar um pouco a torcida. Eu gostaria que ele fosse mais isso. Igual você citou isso, né, Sandro? Eu gostaria que ele chamasse mais a responsabilidade. Isso me frustra um pouco e por isso da minha nota menor que a de vocês, 6,5. Vamos então ao David e Sandro Gama. Rapaz, o David, pelo tempo que ele ficou fora, Joel, Gustavo e amigos, pelo tempo que ele está sem jogar, e ele voltando agora, pela primeira vez como titular, eu achei que o David teve muita entrega e foi muito importante ofensivamente para o Vasco. Você está dizendo que ele jogou demais. Não estou falando que ele jogou demais. Eu acho que para jogar demais, você tem que ter com a bola no pé, fugiu a palavra, você tem que ter ousadia, tu tem que partir para cima. Não importa. Teve um jogo desse, que o Ryan, por exemplo, teve a ousadia de tudo partir para cima com a bola no pé. E ele viu que ele tem condições. Né? Então, eu acho que o David não teve essas chances gigantescas com a bola nos pés de partir para cima, mas ele teve vitalidade, vontade, ele se jogou dentro de campo. Né? Ele quis mostrar serviço e foi atrapalhado pelo horroroso do árbitro. Horroroso. Né?
Então, eu vou dar nota 6 para o David, poderia ser um pouco maior, mas eu vou dar nota 6. Eu não sei se ele faria o gol. Acredito até que sim, que ele sabe fazer gols. Mas aquele energúmeno daquele árbitro acabou atrapalhando o David. Eu vou dar uma nota 7 de fato pela entrega, né? Eu não esperava muito e ele entregou acima do que eu esperava. Então, por conta disso, eu vou dar uma nota 7. É curioso que uma grande crítica ao David na época do Rafael Paiva era que ele não voltava para marcar. Ele era muito desligado com o Vasco sem bola. E eu vi um David entregando muito nessa questão da marcação, de voltar. Então, nesse aspecto, parece que é um jogador mais voluntarioso, né? Então, isso também me agradou na impressão que ele deixou hoje aqui em São Januário. Acho que ele vai ajudar muito. Eu já achava isso. Vendo hoje ele jogando por volta de 70 minutos, 75 minutos, eu acredito que ele vai ajudar bastante e se coloca como titular no jogo contra o Del Valle, né? Porque eu não sei se o GB volta, o Coutinho não volta. Só se ele sentir demais de um jogo para o outro. Eu acho até que é o que vai acontecer. Se jogar contra o Del Valle, vai jogar, digamos, menos minutos. Mas eu vou dar uma nota 7 por ele, porque eu não esperava o tempo que ele jogou e a intensidade que também ele jogou. Faltou ritmo, evidentemente, mas não faltou entrega. Eu vou começar com a nota 10, a diversidade de adjetivos que o Sandro deu para a atuação do árbitro. E isso eu gostei muito, assim. Energúmeno, essa eu não esperava. Para o David, eu também vou com a nota 7. Eu acho que foi uma partida de muita transpiração do David. Não faltou vontade, ele ajudou muito. No setor ofensivo, acho que faltou ele contribuir um pouco mais. Como eu disse na nota do Paulo Henrique e do Tietê, né? O Vasco atacou muito mais pelo lado direito, e aí o lado esquerdo, que era onde o David jogou mais, assim, pouco apareceu, né? Então, eu acho que nessa média aí de muita transpiração no setor defensivo e pouca inspiração no setor ofensivo, eu vou com nota 7. Então vamos ao Ryan. Acho que o Ryan, né, nota 5,5. Ele tinha momentos que o árbitro acaba o jogo porque ele dá um passe para o lado errado, podendo invadir, tentar ir para frente. Isso me incomodou um pouco e em alguns momentos ele perdeu alguns duelos para o Kahneman de mano a mano ali que eu não consegui entender, sinceramente, também. Eu acho que ele não estava num dia tão inspirado, apesar de ter aparecido bastante para tentar jogar. Nota 5,5 para ele. Você, Gustavo? Eu vou com a nota 6, eu concordo com você. Eu acho que o Ryan, ele oscilou durante a partida hoje, em alguns momentos se apresentando do lado direito, onde surgiram mais oportunidades, mas longe de ter sido uma grande atuação, né? Como você disse, perdeu alguns duelos que ele não costuma perder. Eu gostaria que o Ryan tivesse chamado mais a responsabilidade na partida de hoje, né? Eu citei isso do Nuno Moreira, eu senti que hoje faltou por parte dos jogadores do setor ofensivo chamar mais essa responsabilidade, principalmente nos momentos onde o Grêmio estava ali com a defesa postada, jogando de forma recuada. Eu acho que faltou isso também do Ryan. Eu vou seguir a sua nota. 5,5, você falou, Joel, do Ryan? Eu, 5,5. 5,5. Eu vou seguir a sua nota. Eu acho que o Ryan, cara, ele tem muita qualidade, mas ele precisa acreditar no futebol dele, ele precisa acreditar na força que ele tem. E a gente já viu isso, e eu estou falando que eu vi isso muito na base, acompanhei, né, de perto o Ryan, mas a gente já viu isso, vi muitos treinos do Ryan, né, só que a gente já viu isso no time profissional também. A partir do momento que o Ryan, né, acreditar na força que ele tem, na bola que ele tem, ele vai resolver muito jogo para o Vasco ou para qualquer time que ele estiver. Podem guardar isso aí. Então, eu acho que falta isso a ele. E ele tem que se apresentar, como o Gustavo disse. Se apresente para o jogo. Não estou falando que ele tem que chamar a responsabilidade, porque é um garoto. Mas, cara, quando você tem capacidade, e a gente só está falando isso porque sabe que ele tem capacidade. Então, eu vou no 5,5. Vamos agora a Pablo Verrete. Eu vou começar. Eu acho que aquela bola na trave é gol perdido. Gol muito perdido. Muito perdido. E assim, as cabeçadas que ele conseguiu, se eu não me engano, teve duas defesas do Volpi. Uma foi no meio do gol, né? E ele poderia ter cabeceado para o chão. Ali eu acho que foi um erro técnico dele. E na outra, ele cabeceou bem, né, para o chão, a bola rápida cruzada pelo Paulo Henrique. E ali foi o Volpi que fez uma boa defesa.
O Verratti é aquilo. Se ele não faz gol, a tendência, se ele não demonstrar outras valências, como a entrega, e hoje o Vasco não precisou dele aparecer marcando, nem ajudando. Hoje ele tinha que aparecer fazendo gol. E como ele não fez gol, é nota 4. Não tem o que fazer. A bola que ele chuta na trave, para mim, cara, ele entra muito inteiro dentro da área. Né? O Nuno tem uma rebatida, o Nuno chuta rasteirinho, ele entra muito inteiro. Ele entra muito inteiro, tirou demais do goleiro. E é o Volpe, com todo respeito. Né? Chuta no gol. Né? Assim, acerta o gol que fatalmente seria gol, e ele tenta tirar do Volpe e acaba acertando a trave. E ali, para mim... Sabe, Sandro, quando acontece esse tipo de lance, você pensa, hoje não vai dar bom? Foi naquele lance ali. Porque, vamos ser sinceros, o Verratti não costuma perder gols. Ele é um cara que ele tem poucas oportunidades e ele consegue convertê-las. Hoje ele teve algumas oportunidades. Tanto é que, se for pegar, talvez seja o jogo que ele mais teve finalização ou chance, né, de fazer gol e não fez. Então, é isso. Um atacante que vive de gols não pode não fazer gols. E hoje, para mim, ele perdeu um gol feito, então por isso a nota 4. Você, Gustavo? Concordo que foi um gol muito perdido do Verratti. É isso que você falou, ele não costuma perdoar, né, nas oportunidades que tem. Hoje ele perdoou. Eu vou com nota 5, só para destacar também que eu senti uma evolução nas últimas partidas do Verratti com a bola no pé. Hoje, nos momentos que ele recebeu fora da área, sim, ele conseguiu ajudar. Eu tenho sentido essa evolução desde a chegada do Fernando Diniz. Não sei se é algo que vem sendo treinado, mas antes era até engraçado, sempre que o Verratti tocava com a bola no pé, em São Januário era um frisson assim, ele não. Eu acho que nas últimas partidas ele tem tido um desempenho melhor nesse quesito. Você, Sandro? Cara, eu vou dar a nota pior, vou dar com todo respeito ao que ele fez os gols já pelo time, mas nós estamos analisando o jogo de hoje. Claro, eu acho que o Verratti bateu muito mal na bola. Eu acho que ele bateu muito mal, não pegou direito, eu não sei. E ele não é aquele cara que virou o pezinho de lado ali, deixou escolher o canto e beijou a trave. Acho que ele bateu bem, tanto é que ele foi caindo, aquele negócio todo. E outra coisa, gol com a trave daquele tamanho, naquela distância, me desculpa, não se perde. Não se perde, concordo. Atacante fazedor de gols faz esse gol aí. É obrigação fazer. Ainda mais dentro de casa, diante da torcida, no momento em que o time precisa de você, precisa vencer um jogo em casa. Então, para mim, foi gol perdido, mas muito perdido. E outra, para mim, também perdeu um gol de cabeça. Uma bola em que ele foi colocada na cabeça dele, você até chamava atenção. Cabeceia para o chão, ele cabeceou sozinho. Como é a especialidade dele fazer gol de cabeça, me desculpe, exatamente. Foi mais um gol perdido. Então, eu dou nota 3 para o Verratti e estou sendo bonzinho ainda. Vamos agora aos jogadores do banco de reserva. Já pode colocar traço para o Lloyd, porque ele entrou aos 41 do segundo tempo, né? E se limitou a tocar para o lado. Então, assim, não teve tempo para produzir e também não jogou mal, né? Eu acho que seria injusto a gente dar uma nota para o Lloyd. Assim também com o Matheus Carvalho, porque ele entra, o Vasco toma gol e depois o Vasco volta a controlar o jogo. E ele não é muito exigido nem muito colocado. Não, mas aí eu acho que o Matheus Carvalho, vocês acham que dá para ter nota para ele? Porque o gol do Grêmio acontece aos 34. Mas assim, eu acho que ele cumpriu o papel, então é nota 5. Ele não fez muita coisa, para mim é nota 5 para o Matheus Carvalho. Você, Sandro? A falha não foi dele, não foi. Então, você deixou muito claro isso em várias situações. A falha é um volante entrar no lugar que a gente vai discutir agora, isso aqui daqui a pouco, no Diniz, exatamente, entrar no lugar do atacante, né? Eu vou dar nota 4 para o Matheus Carvalho, mas se eu tiver dando uma nota menor do que essa, eu vou estar sendo injusto com o cara. Com certeza. E sejamos justos, né? A falha não foi dele, foi a falha a falha tática, né, implementada pelo treinador. Foi uma falha coletiva que para mim aconteceu por falha do treinador, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Você, Gustavo? Eu vou com a mesma nota 4 do Sandro. Eu realmente achei que o Matheus Carvalho, assim, pouco apareceu na partida, né? Não foi o culpado pelo gol, mas... Posso rever minha nota, não? Sim, Oi? Me perdoa, porque se você der sua nota aí, o Rodrigão já vai fazer o cálculo, que ele faz o cálculo rápido de cabeça. Pode falar, Sandro. O Bruno Rodrigues, que está participando, obrigado, Bruno, diz que o Matheus perdeu o gol da vitória. E é verdade. Caraca, o cara teve o gol da vitória, maluco. Ele teve o gol da vitória no pé, cara.
Meu Deus do céu, como que eu não lembrei disso? Né? Eu até perguntei assim, eu falei... Nota 4. Eu desço um pontinho. Nota 4 para ele. Eu vou descer mais 2, então. 4 do Joel com 2 meu dá 6. Agora, só para finalizar, eu até falei, tomara que essa bola tenha sido chutada por alguém do Grêmio, para ser escanteio. O Joel, não, foi ele que chutou. E foi ele. Eu vi no replay. Obrigado, Não, Bruno. E chamou a atenção nesse lance porque ela caiu a feição da perna direita dele. E o Matheus Carvalho, que é um canhoto, né? Que canhoto normalmente, né? A gente brinca que a direita só serve para subir no ônibus, né? É. E aí, de fato, foi isso que ele fez, né? Ele deixou de chutar com a perna ruim dele, que estava claro, para chutar de uma forma torta com a perna predominante dele. Mas vou continuar com a nota 4 no Matheus Carvalho. Não acho que ele foi o culpado pelo gol, mas pouco contribuiu, né? Ainda perdeu esse gol, como a gente destacou, e querendo ou não, a entrada dele, não por culpa dele, né? Mas a entrada dele mudou a situação, o panorama da partida. Então tá lá a nota do Matheus Carvalho, que acabou ficando com a pior nota por enquanto, porque eu vou falar agora do Fernando Diniz. Eu acho que eu acho que quando ele inicia o jogo com o David, ele assume um risco, ele foi corajoso, porque ele coloca um jogador para jogar depois de quase um ano sem atuar como titular, depois de vir de uma longa recuperação de uma gravíssima lesão no joelho. Quando começa o jogo, o Grêmio está melhor. O Vasco equilibra a partida e começa a buscar o gol. Então o Vasco estava jogando bem. O Vasco volta no segundo tempo melhor que o Grêmio. Tanto é que o Mano Menezes fala sobre isso, tanto é que ele faz várias trocas. O Vasco continua em cima do Grêmio. Você lembra, Sandro, quando eu falo? O Mano botou o Vila Sante, botou o Cristaldo e botou o Pavon. Ou seja, ele tá botando o time para frente. E mesmo assim não surtiu efeito. O Vasco dominou o segundo tempo, tentou jogar, fez o gol, e a torcida estava ali numa boa. Quando o Vasco faz um gol, quando faz o primeiro, poderia ter feito o segundo, até ele tira o David. Então, assim, tudo que o Vasco estava construindo na partida cai. Ele chama o Grêmio ataca, empata. E depois do empate, ele conserta. Ele coloca o Lloyd, ele coloca um atacante. E automaticamente, após isso, o Grêmio recua e o Vasco volta a jogar e aí só não faz um gol por conta, para mim, do erro do Matheus Carvalho ou de defesas importantes que o Volpe fez. O que eu quero dizer? Se o Diniz não muda taticamente o time se encaminharia para uma vitória. Perfeito. Então, assim, ele dizer que não é a leitura dele, tudo bem. Né? Falou que até a minha pergunta foi pouco inteligente, até aí tudo bem, é parte do jogo. Mas eu, particularmente, o pouco que eu entendo, e junto com a torcida, como eu estava nas arquibancadas, e todo mundo concordando que isso foi fundamental, e eu tô com a torcida, eu tô com os vascaínos, eu tô com o povo. Se eu tô com o povo, eu tô com Deus. Então eu vou dar um 3ão pro Diniz, porque durante 101 minutos o Vasco produziu para vencer. Uma mudança dele deixou tudo a perder, na minha visão, foi o que aconteceu. Então, vou dar nota 3. Eu só não diminuo muito a nota porque eu citei. O Vasco jogou bem, produziu para vencer. Mas essa alteração no que estava montado, para mim, ferrou com tudo. Então, vou dar a minha nota é 3 para o Diniz. Você, Sandro? O Vasco vencia o jogo. Se o Vasco vencesse o jogo, eu não daria uma nota maior do que 7 para o Diniz, por conta dessa substituição que ele fez. O Matheus Carvalho entrou no lugar do David, o Vasco foi pressionado, bola no travessão e tal, mas o Grêmio não chegou ao gol. Aí eu daria nota 6, 7, talvez um 7, mas acho que daria uma nota 6, porque eu falaria assim, pô, cara, mas ele tirou um atacante e botou um volante, pô. A gente está cansado de ouvir isso no futebol, gente. Tirou, essa conversa até de boteco, de bar, né, de mesa de bar. O cara tirou um atacante, ele bota um volante, ele chama o time para cima, o adversário para cima, né? Eu falaria mesmo assim, não daria uma nota máxima, uma nota alta. Como ele fez isso aí e ainda tomou o gol, eu não posso dar mais do que 2 para ele. Por quê? Porque depois, além de tudo, porque se ele erra e se ele assume o erro, eu daria 4. Só que ele erra e ainda diz o seguinte, eu tenho que olhar na minha cola, né? Ele fala o seguinte, a pergunta não faz sentido. Meu irmão, está faltando humildade. Está faltando humildade. Você deve ter visto outro jogo. Se a pergunta não faz sentido, da parte que você fez a substituição para frente, você viu outro jogo.
Não é possível que está todo mundo errado. A torcida, esses caras aqui que estão participando aqui, ó, Bruno Rodrigues, Renato Castro, Ulisses Agares, essa turma toda que está participando. Rapaz, eu tenho visto os caras, são inteligentes pra cacete, pô, os caras que estão escrevendo aqui. Entendeu? É só você olhar depois o que os caras escrevem. Entendeu? Então, quer dizer, os caras estão falando, são os torcedores, pô. São os caras que entendem de futebol. Não estou falando nem a imprensa, não, que está falando. É a torcida, pô. Então, tá errado o Diniz. Eu achei que ele mexeu muito, mas muito mal. Aí eu vou te falar, o Vascaíno, ele sofre, né, cara? O dia que o time joga bem, que eu achei que o Vasco jogou bem, né? O time que o Vasco joga bem, aí teve esse hiato, digamos assim, né? As pessoas, os jornalistas adoram falar isso. Eu não gosto de falar difícil, não, tá? Mas assim, aí esse espaço que teve, o Vasco tomou o gol, depois voltou a jogar bem de novo, Joel. Porque ele consertou da maneira que você falou. E um detalhe, para finalizar. Você chamava atenção e não gostei da alteração. Não é porque é o Cocão, é porque é um volante no lugar do atacante. 2 para ele. Você, Gustavo. Eu vou com a mesma nota 2, eu assino embaixo nos comentários de vocês. Eu acho que a escolha do Diniz foi preponderante para o resultado de hoje. E também trazer de volta o comentário de um amigo do chat, né? Enquanto eu estava conversando com o Sandro antes da coletiva, né? Relembraram que talvez esse seja a terceira partida consecutiva que o Diniz erra nas substituições, né? Isso, Quanto o cara o Botafogo, falou. A gente comentou a mesma coisa, quanto o Independente Del Valle também, e hoje volta a acontecer contra o Grêmio. Também fazendo o contrapeso, né? Eu acho que isso mostra também a fragilidade do banco de reservas do Vasco, né? Ele pode estar errando também, mas o banco não facilita ele também. Mas com a partida de hoje, que eu acho que ele foi o responsável, o principal responsável pelo empate, eu vou com a nota 2. Só um detalhe em relação ao Diniz, né? E assim, eu até aproveitando o que o Gustavo falou, eu concordo em parte. Eu concordo que o banco não entrega para ele situações e circunstâncias, mas quando você tira o Coutinho com 15 minutos e bota o Alex Teixeira, tendo, por exemplo, o David no banco, o Estrela, o Garré, então assim, esse é o primeiro ponto. Ele tá morrendo com umas convicções. Tanto é que o Alex Teixeira já não entrou contra o Del Valle e nem contra o Grêmio. Aí ele vai com o jogo contra o Del Valle. Um jogador a menos. Ele tira o GB para não tirar o Verrete. Até aí tudo bem, eu entendo. Mas aí ele tira o Verrete só com 40 do segundo tempo, sabendo que ia ter um jogo em São Januário no sábado, e vai deixar o cara com 37 anos correndo na altitude, atrás sem mobilidade nenhuma. Ali era para ele ter botado o Alex Teixeira ou o próprio David bem antes e não conseguiu. Então ele errou de novo. E ali, para mim, é um erro para mim de leitura, não é um erro para mim de ausência de banco. E hoje ele errou porque, engraçado, que ele fez uma coisa que ele não costuma fazer, porque uma situação que eu sempre elogio ele é a ousadia, é a coragem. Ele bota zagueiro na defesa, ele bota atacante na lateral. Poxa, ele tira um atacante e bota um volante. Cara. E um volante, não é um volante, é um primeiro volante. Ele botou Hugo Moura e Matheus Carvalho lado a lado como primeiro volante. Pois é, por que não botar o Paulinho? Por que não botar o Garré? Por que não botar o Lloyd? Sabe? Então, assim, para mim ele pecou porque tava na cara, Santos. Se ele tira o David e bota o Matheus Carvalho, ele podia ganhar o jogo, mas ia ser com pressão. Se ele tira o David e bota o Lloyd ou o Garré e o Vasco empata o jogo, pelo menos ele falou, porra, busquei o segundo gol, mas não consegui. Então, assim, são certas escolhas, e a gente já viu isso no futebol diversas vezes. Todo jogo que um time tá ganhando, tira um atacante, bota um volante, acaba dando empate. A gente viu isso há quanto tempo? Desde que eu me conheço como gente, como acompanhando futebol, essa substituição ela é fadada a dar merda. E sempre dá. Independentemente se foi culpa do cara que entrou ou não. Mas parece que você tá botando um bilhete pro adversário. Então, por isso eu acho que ele foi extremamente mal hoje, como foi muito mal no Del Valle, não pela estratégia, mas substituições, e contra o Botafogo também. Até porque teve muito tempo para treinar e o time foi totalmente omisso contra o Botafogo, não chutou nenhuma bola no gol. Então, assim, o Diniz, ele é um cara bacana, ele é um cara que tem umas ideias legais, mas já está na hora também de entender que não tem mais tempo para analisar, não tem mais tempo para estudar, não tem mais como. Está na hora de botar em prática tudo aquilo que ele acha que está acontecendo, que o Vasco está evoluindo, que o Vasco está chutando a gol, que o Vasco está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então, é isso aí que ele tem que começar a entender e fazer autocrítica. E eu não estou falando isso aqui porque ele respondeu minha pergunta de uma forma
daquele jeito, porque eu não levo Ah. pro coração, e detalhe, o cara que tá ali acuado, né? Não é a gente faz a pergunta Sim. e larga. A câmera tá com ele, a minha reação aqui do outro lado não tem nada a ver, e eu não tive nenhum problema, pelo contrário, eu acho que é do jogo, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu, não vai ser a última, mas eu entendo que o tom é muito porque ele tá vendo que as coisas não estão acontecendo, e a gente tá vendo do outro lado. Não adianta vir com um encantador de serpente se não mostrar pontuação, e se não mostrar, finalizou 31 vezes, 7 no gol e fez um gol. Nos últimos 3 jogos, o Vasco fez um golzinho só. Tá errado, pô. Tá errado. Mas, assim, mas o que Tá adianta errado. finalizar 31 vezes e fazer um gol? Pois Não é, adianta não também. adianta de nada. Não Não adianta adianta. de nada. Então, Do mesmo essa... jeito que não adianta ter posse de bola se não fazer gol. O futebol é gol. Futebol é gol. Ele finalizar 5 vezes, fizer 5 gols, perfeito. É isso. Não dá para dizer e para aplaudir só porque finalizou bastante. E com todo respeito à fragilidade do Grêmio também, né? Ele não finalizou 31 vezes contra o Botafogo, pô. Não é uma coisa corriqueira. Não é uma coisa rotineira. Então, assim, eu acho que já começa, pelo menos para mim, a ligar um sinalzinho de alerta ou para a diretoria. Se a diretoria gosta tanto do Diniz e não quer que ele seja fritado, começa a dar jogador para ele. Porque realmente ele vai acabar morrendo com as convicções próprias e não vai ter quem defenda depois. Ele vai morrer abraçado com as convicções e com os jogadores que ele tanto... Pô, não, eu tenho que botar esse, tenho que colocar esse. Aí, quer dizer, precisa a torcida acionar. Ei, meu filho, Alex Teixeira já era. Tu não vai colocar, tu não pode colocar o Alex Teixeira. E dentro disso que você está falando, me permita, por favor, não é superchat, mas é chat. Eu li um negócio aqui, o Roberto Soares, isso aqui é coisa até de discussão, né? É uma coisa para debate. Ô, Joel, desculpa o desabafo, o Roberto Soares colocou, mas eu estou de saco cheio de austeridade financeira. Tem que trazer bons jogadores, senão vamos cair de novo. Será que não estão enxergando isso? Rapaz, eu concordo em gênero, número e grau com o comentário dele. Eu posso estar errado também, o Roberto pode estar errado, eu também. Eu concordo com esse comentário dele. Tu sabe o que acontece, cara? Meu irmão, tu tem que trazer um jogador, um craque, um goleador, um ídolo, eu não sei. Faz alguma coisa, vende camisa. A torcida do Vasco é a torcida mais engajada que existe no mundo. Não é no Brasil, não. É a torcida mais engajada que existe. Eu não tenho a menor dúvida de que precisamos da ajuda de vocês. Quantas vezes a torcida do Vasco ajudou, mesmo os dirigentes não merecendo, mesmo os jogadores não merecendo. Então, assim, porque o Galo, o Corinthians fizeram besteira, compraram. Não faça besteira, mas dê um passo um pouquinho maior, mas dentro do quadrado. Entendeu? Dá para fazer isso. O que não dá porque, assim, tudo é conta, tudo é dinheiro. Faz o cálculo, se você cair para a segunda divisão, qual o tamanho do seu prejuízo no ano que vem? Com certeza, com certeza. Venda de camisa, tem tudo isso. Não é só disputar o campeonato, não. Com certeza. 9 horas e 50 minutos, então essas foram as notas. Léo Jardim 8, PH 5,66, João Vitor 3,83, Lucas Freitas 6, Lucas Piton 5,33, Hugo Moura 6, Tietê 5,83, Nuno Moreira 6,83, David 6,66, Ryan 5,66, Berret 4, Matheus Carvalho 3,33, Lloyd sem nota, e a pior avaliação foi para o Diniz 2,33.